Então vamos à nossa aula 5 de hoje, pessoal. Professora Denise, pode me ajudar com a agenda? Na aula de hoje nós vamos reconhecer os elementos básicos sobre a taxa interna de retorno, compreender os elementos básicos sobre análise de cenários e vamos fazer a nossa atividade de aprendizagem. Ótimo. Então, taxa interna de retorno e análise de cenários. Denise, taxa interna de retorno, pode me ajudar? Na aplicação de recursos, seja em novo projeto ou em melhorias, em ações ou em qualquer outro investimento que gere riqueza, fazer comparações e utilizar os métodos estudados até aqui podem ajudar o profissional de finanças a auxiliar o investidor a escolher a melhor alternativa. A taxa interna de retorno tem como premissa indicar, como também essa função, como indicador dessa função, indicar se o investimento, qualquer que seja, atende ao princípio da geração de riqueza. Então, professor, desse texto a gente vê qual que é o objetivo da taxa interna de retorno. Então ele coloca aqui, Denise, de forma bem simplista, que a taxa interna de retorno, conhecida como a TI, ela tem como premissa o indicador da função, E esse indicador ele visa relacionar com a parte de investimento. Essa taxa interna de retorno contextualiza quanto que você vai ganhar em relação ao investimento que você faz, A gente contextualizou em algumas aulas referente a aplicações, a um determinado volume de capital que você aplica em alguma instituição financeira. Quando ele coloca em outro aspecto também, na aplicação de recursos, Seja um novo projeto de melhorias ou em ações de qualquer outro investimento. Então, se a gente está falando dessa taxa interna de retorno, não está falando agora somente em guardar um determinado volume de recursos financeiros na instituição, mas também um novo projeto, uma nova organização que você quer disponibilizar no mercado. Essa taxa interna de retorno está associado quanto que você vai ter de ganho em relação ao que você investiu, em relação ao que você aplicou. Seja na forma que o dinheiro trabalha para você e ele te remunera, seja na forma quando você cria uma organização e essa organização, essa empresa, remunera você através da sua liquidez, com os ganhos que você possui ao longo da venda ou ao longo dessa relação com o mercado. Certo, professora? Isso, a gente compreende assim que a taxa interna de retorno vai ser um instrumento que vai se aliar ao que nós já estudamos, que é a taxa mínima de atratividade, para compreender o investimento. Você vai ver se aquele retorno do investimento atende o que você espera como um retorno. Isso? Excelente, Denise. Denise, da aula passada, teve algum comentário, algumas dúvidas? Sim, na aula passada comentaram algumas coisas sobre a taxa mínima de atratividade, Nós ficamos de comentar com vocês e acho que essas dúvidas poderão ser esclarecidas agora, quando a gente vai discutir um pouco mais de TIR, a taxa interna de retorno, que esses dois conceitos se aproximam, se aliam para a gente compreender a análise do tema. Ok, então vamos dar continuidade e a gente comenta sobre ele, correto? Taxa interna de retorno. Imagine que ao fazer um investimento, a taxa mínima de atratividade requerida pelo investidor seja de 10%. Mas ao fazer as contas, você descobre que o investimento só dará uma taxa interna de retorno de 9%. Neste caso, o retorno não iguala a sua taxa mínima de atratividade. Então, o projeto não deve ser escolhido. Qual é essa relação, Denise, que existe entre a TI e a TMA? A TMA, a taxa mínima de atratividade, é o que você espera que seja um retorno mínimo para o negócio ser atraente para você. Você vai escolher isso de uma maneira muito pessoal e vai considerar os riscos intrínsecos ao negócio e as opções que você tem, o custo de oportunidade que você tem, as opções que estão disponíveis no mercado.
Quando você alia essa informação, a informação do rendimento do negócio, você tem as duas informações necessárias para a tomada de decisão. Por quê? A TIR, a taxa interna de retorno, é informação peculiar àquele investimento. Ela está te informando qual o rendimento daquele rendimento específico, aquele empreendimento específico, e você pode comparar. Sempre a gente vai estar preferindo uma TIR, ou seja, a taxa interna de retorno, maior do que a TMA, taxa mínima de atratividade. Porque, como o próprio nome diz, a taxa mínima de atratividade é uma taxa mínima. Você vai aceitar, você vai estar atraído por ela quanto maior for o retorno. Então, ela é como se fosse um piso. A partir desse valor, você se sente atraído pelo investimento. Abaixo disso, o investimento não é tão atraente assim para você. Você normalmente vai recusar esse investimento. Isso, professor. É interessantíssimo, Denise, a forma que você apresentou, porque é como se algumas instituições financeiras apresentam assim. A instituição A, ela coloca que o rendimento que ela vai ter, ou uma previsão média, ou ela te dá algum índice, alguma lâmina de rentabilidade, seja de 0,98% ao mês associado ao DI. Uma outra organização, ela vai prometer 0,92%. Então, essa taxa mínima de atratividade é a taxa mínima que você espera ganhar. E entre a instituição A e B apareceu a instituição C, que vai pagar 100% daquela taxa naquele período. Então, a sua taxa interna de retorno, ela está compatível com o que você deseja, e a sua taxa de atratividade está relacionada com o que você espera. Então, assim, a taxa de atratividade, né, também conhecida como TMA, é a taxa que você espera ter, no mínimo, para você ser atraído. E essa taxa interna de retorno é o mínimo que você espera em relação ao investimento que você faz. Então, é muito plausível, Denise, esse ponto de vista que você colocou, que ambas as taxas, elas caminham juntas. E isso é que acontece muito no mercado. Quando uma instituição paga mais em relação ao volume de capital do que a outra, e ela faz com que esse cliente, nesse momento, ele faça essa transição, né? Ele cria essa relação transacional com a instituição financeira. Então, uma instituição que tem um determinado cliente, que tem uma movimentação alta, que dispõe de um volume de capital alto, necessariamente a taxa dele vai ser diferenciada em relação ao montante que ele possui. De um outro ponto de vista, quanto menor esse capital, menor vai ser essa negociação da taxa com o banco e menor necessariamente vai ser a atração em relação que o cliente tem para fazer essa determinada aplicação. Ótimo, tudo bem, professor. Denise? Quer comentar alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Ficou bem clara essa relação, né? Existe uma relação muito clara entre TIR e TMA e a gente sempre vai estar esperando aí uma TIR maior para o negócio ser mais atraente. Então vamos dar continuidade. Taxa interna de retorno, Denise. Outra situação. Se a TIR for igual a TMA, o projeto pode ser aceito ou não. Mas se a TIR for maior que a TMA, aí o projeto, investimento, deve ser aceito. Parece simples, mas não é. Por ser complexo, é que o modelo se baseia na tentativa, erro e acerto. O que você contextualiza, Denise, quando está relacionando a isso? Quando a nossa taxa mínima de atratividade está menor do que a TIR, é mais fácil você compreender aí que essa TIR maior significa maior chance de você aceitar esse negócio. Já quando ambas estão no valor igual, a sua taxa interna do retorno vai ser igual à sua taxa mínima de atratividade, você vai ter que analisar outros fatores. Existem outras opções mais atraentes no mercado? Talvez não seja essencial fazer essa escolha, mas ainda assim é possível escolher esse investimento. Agora, quando a TIR está menor do que a sua taxa mínima de atratividade, aí a gente está num cenário no qual você está mais propenso a recusar essa opção de investimento, porque o retorno que ele está te oferecendo é menor do que o mínimo que você está disposto a aceitar. Essa relação é um pouquinho complicada também, porque, como a gente discutiu nas aulas passadas, existe o fator risco, que
também vai ser aliado à questão de taxa mínima de atratividade. Na aula anterior surgiram esses questionamentos, esses comentários no chat também, né? A gente discutiu sobre isso. Essa questão de, às vezes, você está disposto a aceitar um rendimento um pouquinho menor se você está conhecendo os riscos e interpretando que aquilo ali tem um risco menor. Né? Então, a TIR é um instrumento decisivo, né, professor, para a gente compreender a tomada de decisão, mas não é o único. Até porque, pessoal, quando existe uma equivalência, né, acaba empatando essas duas situações, é importante que você vise quais são os benefícios que será agregado, né, em uma determinada situação e na outra situação. Ou você guarda o dinheiro na instituição ou você aplica no negócio. Né? Às vezes você entende que ter o próprio negócio naquele determinado momento é o mais rentável, o mais necessário, que você percebe no seu ponto de vista, né? Mas quais são os benefícios que vai agregar isso? De um outro lado, quando você disponibiliza esse dinheiro na instituição financeira, também significa ter um negócio de certa forma. O que difere é que naquele momento o dinheiro está trabalhando para você. Então, a gente percebe que nesse exato momento, quando fala sobre a TIR, né? Outra situação, quando a TIR for igual a TMA, o projeto pode ser aceito ou não. Então, você vai ter que analisar, além das taxas em relação a esse projeto, quais são os benefícios que podem ser agregados. Isso pode ser um fator de diferenciação no processo de escolha. Já uma outra situação, mas se a TIR for maior que a TMA, aí o projeto de investimento deve ou não deve ser aceito. É uma questão de escolha novamente. E eu costumo indagar em algumas situações, sugerir, buscar quais são os benefícios de ambas as situações. O que pode ser agregado dentro dessa operação. Isso pode, nesse momento, ser um apoio nas suas decisões, para escolher a melhor ação em um determinado espaço de tempo. Correto, professora? Isso mesmo, professora. Como está o chat, Denise? Tá aqui várias perguntas, a gente vai comentando. Ah, tá ótimo então. Tá participando, né? Obrigado, pessoal do interior aqui. Taxa interna de retorno, Denise, pode me ajudar? Então, concluímos que a taxa interna de retorno é o valor do investimento trazido para o valor presente e igualado ao retorno futuro trazido para o presente. Ou seja, é a taxa que iguala os valores de investimentos inicial aos fluxos de caixa futuro no presente. Não é um cálculo simples. Gitman afirma que, por ser uma técnica avançada de previsão de receitas pelo fluxo de caixa, é difícil realizá-la manualmente. Então, vamos colocar aqui, Denise. Então, nesse momento, Denise, a gente percebe que, eu vou até marcar com uma cor diferente, ó, que a TIR é o valor do investimento trazido para o valor presente. Então você pega o seu investimento e traz para o valor de hoje, né? Iguala o retorno, né? Iguala ao retorno futuro, trazido para o presente. Ou seja, é a taxa que iguala os valores de investimento inicial aos fluxos de caixa futuro no presente. E não é um cálculo simples. Quer comentar primeiro, Denise? A gente comentou isso, né? O valor do dinheiro no tempo. O valor do dinheiro no tempo ele tem que ser analisado sempre. A gente falou na aula passada de valor presente e valor futuro. Então a TIR tem essa característica, taxa interna de retorno. Ela vai trazer os lançamentos futuros todos para o momento no presente. Ela similar, né, aquele processo que a gente fez de cálculo do valor presente, mas aí nesse processo de trazer para todos os valores presentes, vai ser calculado o rendimento interno deste negócio. É isso, né? É, porque necessariamente quando você traz esse dinheiro no valor, no tempo, você consegue mensurar, né? Isso. Hoje eu tenho um volume, daqui 2, 3 anos eu vou ter determinado volume. E se esse volume de dinheiro que eu tenho hoje, eu fizesse uma outra ação, qual seria o resultado, né? Um exemplo disso, por exemplo, pensar assim, né? Há 20 anos atrás eu comprei um lote e paguei 10 mil reais por esse lote. Quanto que isso é hoje em dia? Quanto que era na época? Quanto foi o rendimento? Hoje em dia está valendo 100 mil, mas qual é o meu rendimento? Você tem que trazer esses valores todos para um momento só no tempo, desconsiderando aí os impactos da inflação, né, que é a variação completa do nível de preços, né, variação geral do nível de preços, para você compreender realmente o seu rendimento daquele
investimento. Porque, principalmente numa economia que é muito inflacionada igual a nossa, é difícil saber quanto que o valor de um investimento variou no tempo, independente dos efeitos da inflação. Então, essa é uma técnica muito valiosa para a gente compreender realmente rendimento do negócio. E a gente vai mostrar os cálculos para vocês, né, professor? Vamos mostrar Vamos. Denise, eu quero só comentar uma situação. Você colocou a questão do terreno e é muito louvável. Então, um outro exemplo para ficar bem claro, né? Você vai comprar um terno. Esse terno custa R$1.000 na loja. Mas você tem esse mesmo R$1.000 em dinheiro. Aí você tem que fazer uma decisão. Ou você compra o terno, ou guarda o dinheiro, deixa render e depois você compra o terno. Percebam vocês. Se eu colocar esse dinheiro numa poupança, e essa poupança, de forma bem ilusória, tá, gente, me renda 10%, então significa que durante todo mês eu vou ganhar R$100. Ao longo de um período de 12 meses, eu tive de rentabilidade 1.200. A gente está levando em consideração juros simples. Então eu apliquei 1.000, todo mês eu ganhei R$100, então ao longo de 12 meses eu tive 1.200 de rendimento. 1.000 mais 1.200 dá 2.200. Aí a professora Denise, de forma muito louvável, colocou a questão da inflação. Esse mesmo terno que custava na loja, poupança, eu tenho 2.200 durante um ano. 1.200 de rendimento e 1.000 do que eu apliquei. Então eu tenho 2.200. Esse terno, ele está na loja. Houve um processo inflacionário, inflação significa inflar, aumentar, e aquele terno, ele teve todo mês um aumento de 15%. Então, no primeiro mês ele aumentou 150, no segundo mais 150, 150, a gente está levando em consideração uma linha do tempo de tudo de juros simples, nada de juros compostos. Ao longo de um ano, R$150 durante 12 meses dá 1.800. 1.800 com o valor do terno, que era R$1.000 antes, deu um total de 2.800. Naquele primeiro momento, quando eu guardei o dinheiro na poupança, eu totalizei 2.200. Se eu for comprar o terno hoje, eu ainda preciso fazer um desembolso de R$600. Olha a questão do dinheiro no tempo, né? A gente está falando do dinheiro em dois pontos, em dois aspectos. Primeiro, quando eu guardo esse dinheiro na expectativa de comprar algo no futuro, tendo uma rentabilidade, com aquele principal conseguir comprar. Mas, devido a uma situação econômica e toda a mudança do cenário, esse valor desse terno, ele majorou, ele aumentou. Então agora, além de eu dar os 2.200, eu ainda preciso fazer um desembolso de mais R$600 para poder comprar um terno. Então, no passado, a melhor decisão não era guardar o dinheiro, e sim comprar o terno à vista, evitando uma despesa futura a mais de R$600. Tudo bem, Denise? Ótimo, professor, excelente exemplo, né, gente? Acho que ficou bem fácil contextualizar assim, né? Vamos seguir então para a fórmula? Por ser complexo, né? Por serem complexos, os cálculos são feitos diretos no aplicativo do Excel ou na calculadora HP12C. Mas vamos montar um modelo que é a forma manual de efetuar o cálculo para análise de resultados. Aí a gente trouxe a fórmula para vocês, né? A gente espera ali, o primeiro cálculo, né? É o valor que iguala a VPL e as entradas de receitas previstas. Então, o valor que vai zerar, né, o nosso negócio. Ele vai ser um somatório de N. N é o número de entradas de caixas, os retornos futuros, né, as entradas de caixa da minha empresa. E T, o período, o tempo que eu vou trabalhar, né, o tempo do investimento. A gente vai ter no numerador da nossa equação o FCT, que é o fluxo de caixa no ano T, no ano do período que a gente está trabalhando, e vai ser dividido por essa... Deixa eu só colocar aqui, Denise. Perdão, é na ordem, né? FC0 é o fluxo de caixa no instante zero, que é o investimento realizado. É o desembolso inicial. Aí o denominador vai ter primeiro esse 1 da constante, aí mais a TIR elevado ao tempo, no mesmo T que a gente já viu antes, né? Quando a gente vai fazer isso manualmente, se você tem aí vários períodos de desembolso de fluxo de caixa, né, de entradas de fluxo de caixa, para cada ano, ano 1, ano 2, 3, 4, para cada ano T, você vai ter uma fração dessa. Sempre na parte de cima, o fluxo de caixa do ano, as entradas do ano, e na parte de baixo da fração, no denominador da função, essa constante 1 mais a TIR elevado ao tempo. A gente vai fazer sempre essa divisão, diferentes divisões
para cada momento, cada ano que a gente está trabalhando, e depois isso aí vai ter que ser igualado ao nosso investimento inicial. Essa é uma forma de encontrar. Os cálculos são um pouquinho complexos, né? Eles sempre vão dar uma raiz para você encontrar o resultado. Se você digitar no Google, né, procurar na internet taxa interna de retorno, você vai encontrar sites que oferecem serviço de calcular para você. Você coloca ali as entradas, fluxos de caixa mensal, anual, e ele vai calcular a TIR para você. É muito utilizado também os programas de cálculo como Excel e a HP12C. A gente tentou focar nessa aula de hoje bastante o intuito de como interpretar esse resultado, porque a mecânica de fazer o cálculo, a gente pensou assim, a gente pode até fazer com vocês 1, 2, 3, 4 exercícios, mas de que serve só para saber fazer a conta e não saber para que serve, né? Então, esse é um cálculo que tem bastante disponível como fazer ele na internet, até muitos aplicativos que fazem para você. E a gente quer mostrar para vocês como interpretar esse resultado. Não é isso, professor? Excelente, Denise. Eu acredito assim que uma boa parte da dificuldade do profissional de finanças nesse momento é fazer a leitura desses dados. Porque existe alguns profissionais que eles entendem muito, compreendem toda a arquitetura de como fazer a resolução, mas esses dados eles precisam ser lidos, né? E essa leitura, ela precisa estar em consonância com o mercado que você está inserido. Percebam vocês que quando eu estou falando de finanças, eu não estou falando de igual uma receita de bolo, que eu entrego tudo pronto e necessariamente se você fizer aquilo vai dar tudo certo. Você precisa analisar um contexto, você precisa analisar um cenário para o processo de tomada de decisão. Isso é tão sério quando a gente encontra alguns clientes investidores que alguns colegas de trabalho às vezes só quer nesse primeiro momento investir o volume ou o capital que o cliente dispõe em determinado papel no mercado, em determinado fundo de investimento, mas ele não entende qual é o verdadeiro cenário que aquele cliente está inserido. Então ele não entende que aquele cliente ele tem 2 milhões de reais, mas ele sustenta necessariamente, ele tem os filhos, ele tem a esposa, ele tem seus pais, ele sustenta os pais da esposa. Então é um cenário que aquele cliente está inserido. Então se naquele primeiro momento eu simplesmente pego um determinado recurso e aplico sem dar importância a esse cenário, isso é ruim, porque no futuro bem próximo o cliente vai precisar daquele recurso, ele não vai ter muito proveito da taxa de rentabilidade e as coisas não conseguem se encaixar de uma maneira que venha gerar benefícios tanto para o cliente naquele momento, que aplicou o seu capital, o seu volume, quanto para a instituição. Na verdade, funciona como um processo de engrenagem, né? A situação precisa ser satisfatória e de bom grado para quem está investindo esse recurso, para quem tem esse capital que está sendo investido, mas também tem que ter uma relação positiva para a instituição financeira que está fazendo a captação desse recurso, que está investindo esse recurso. Em outras palavras, tem que ser um ganha-ganha, né? Então a gente primeiro entende como funcionam os cálculos, a gente faz a resolução desses cálculos, mas se atenta de forma muito específica, muito atenta a um atual cenário que aquele cliente, que aquele investidor está inserido, bem como toda a relação transacional que possa estar existindo naquele determinado momento. Correto, Denise? Isso mesmo, com certeza. Vamos falar então análise de cenário em projetos de investimentos? O mundo corporativo não é um mar de rosas. Nesse contexto, considerando as turbulências econômicas, políticas e sociais, não é tarefa fácil manter a empresa operando normalmente e gerando riquezas para os acionistas. Para cada profissional, com sua respectiva responsabilidade em uma organização, é facultado tomar decisões. Para o profissional de finanças, também há um peso específico. Então vamos falar um pouquinho sobre a teoria de cenários. Entender o ambiente externo e, ao mesmo tempo, entender as expectativas dos acionistas... Atender, né, Denise? Atender, obrigada, professor. Ao mesmo tempo, atender as expectativas dos acionistas não é tarefa simples. A partir dessas indagações, é importante conhecer a teoria de cenários, para, pelo menos, simular condições favoráveis de investimentos financeiros. Ou ainda, né, conhecer as condições e variáveis que podem interferir de forma positiva ou negativa no projeto que se analisa.
Gente, o que representa essa teoria de cenários, ou literalmente cenários? Ela representa a atual situação do mercado, a atual situação do cliente investidor. Percebo que, inúmeras das vezes, quando a gente mensura, a gente está falando do cliente investidor, a gente está falando do processo de tomada de decisão, a gente está falando de entender o cenário que esse cliente está inserido, perceber como economicamente está funcionando o país, bem como o mundo. Quando eu estou falando desse cenário, eu estou colocando que questões externas, interferem nas questões internas. Do ponto de vista da organização, estou falando de uma empresa, então tudo que acontece fora da empresa interfere diretamente no ambiente interno. Ótimo, primeira situação. No segundo momento, eu estou falando do investidor. Mas esse investidor, ele não tem empresa, ele tem dinheiro. Mas tudo que acontece no cenário externo, que está fora da instituição financeira, interfere diretamente no ambiente interno, que nesse momento causa a variabilidade dessas taxas. Existem alguns tipos de aplicações que elas podem ser feitas com taxas pré-fixadas e pós-fixadas. Essas taxas pré-fixadas, elas vão garantir ao cliente investidor a sua rentabilidade até o final do período. Ela não muda. As taxas pós-fixadas, elas variam em relação ao cenário econômico, em relação aos impostos, em relação ao aumento da inflação, a diminuição da inflação. É importante que nesse momento você entenda o perfil do investidor, entenda qual é o cenário que ele está inserido. Perceba se realmente ele depende daquele capital para sobreviver. Em alguma das situações já houve problemas. Existe um produto que a gente comentou nas aulas passadas, que é o plano de previdência privada. Uma vez aplicado nesse plano, você só pode fazer o resgate D+1. Geralmente eu costumo colocar D+2 como segurança. O que significa isso? O seu João, ele aplicou R$1 milhão no plano de previdência privada. Ele só pode fazer o resgate 60 dias mais 2. Então, do dia que você aplicou, tem uma janela de 60 dias para você solicitar o resgate. A partir desse resgate, ele vai liberar no primeiro dia útil, né? Por que eu coloco às vezes D+2? Porque às vezes pode ter um feriado, algum feriado nacional, estadual, e a gente acaba fazendo uma promessa para o cliente. Então, quando a gente trabalha com essa garantia D+1, D+2, que é uma regra do mercado, que é D+1, significa que o dinheiro vai estar disponível. Agora perceba você orientou um cliente a fazer um investimento no plano de previdência privada. Não entendeu o cenário que ele estava inserido. E daqui 20 dias ele precisa do recurso, né? Claro que se fosse no título de renda fixa, ele ia pagar o imposto sobre operação financeira, o IOF, em cima do que rendeu. Mas ele ia ter a liquidez diária, ia ter o dinheiro disponível no mesmo dia em sua conta corrente. Quando você não entende esse cenário, você pode estar direcionando ou orientando de forma errônea o cliente no processo de tomada de decisão em relação ao investimento que ele deseja fazer. Por isso que é importante não só entender a atual conjuntura do cenário, onde as empresas, onde as instituições estão inseridas, mas bem como também entender a realidade desse cliente, entender se ele vai precisar desse volume de capital, se ele não vai precisar, se ele possui outras fontes de renda. Essa análise, ela é tão coerente e tão assertiva que as franquias, elas utilizam esse perfil de análise do investidor. Você, quanto investidor de uma franquia, você vai necessariamente precisar de uma receita líquida, você vai depender dessa empresa para sobreviver durante um espaço de tempo? Isso pode ser critério para declinar o projeto, porque todo mundo compreende e entende que uma organização, quando ela surge, ela leva em média 2, 3 anos para dar o retorno do capital investido. Claro que tem investimentos, que organizações que surgem, que levam mais de 10 anos. Por isso que é tão importante entender o cenário, não só da empresa que você quer colocar no mercado, que você quer abrir, mas também o perfil desse investidor, como ele vai investir, por que ele vai investir, quais são as dependências que existem durante essa relação e como está funcionando e como está agindo necessariamente esse mercado. Algumas organizações, elas conseguem reter alguns clientes em relação à convivência, ao atendimento. Outras organizações, elas perdem por uma forma muito simplista, não atender bem. Agora, se você perde um cliente porque não atendeu bem, imagina por orientar de uma forma errada. Verdade, Denise? Que show, professor, isso aí.
Gente, quando a gente fala em análise de cenário, a gente está falando de análise de cenário econômico. Então, a economia, como vocês já estudaram, ela é dividida em micro e macroeconomia. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre análise de cenário dentro da microeconomia. Vamos para o próximo slide, professora? Falando então de microeconomia. A microeconomia é um importante fundamento a ser considerado na análise de cenários. Vasconcelos, de 2008, afirma que a função da microeconomia é compreender como se comporta a demanda, a oferta de produtos e como se comportam os bens de consumo, os serviços e insumos que influenciam os fatores de produção, ou seja, o que os consumidores querem comprar, qual a capacidade de pagamento pelo bem que se quer adquirir e o que este consumidor está disposto a pagar. Então, a gente tem mais um slide, que trata a síntese da economia. Micro. Da micro. Em síntese, o conceito básico de microeconomia estuda os custos de produção a partir da demanda. Todo esse contexto serve para que, na análise de um projeto, leve-se em consideração, por exemplo, se o investimento em análise e os produtos a serem produzidos possuem demanda e quais custos impactam a produção. Seguindo um pouco o que o professor Paulo falou, por exemplo, quando uma franquia considera a possibilidade de se instalar ou não em um município, ela vai, por exemplo, precisar da informação de quantos habitantes a gente tem naquele município. Isso aí é uma das características da demanda. A gente precisa saber que somente em municípios maiores a gente vai ter uma demanda mais diversa, às vezes com volume suficiente para manter ativa algumas empresas, algumas franquias. Isso serve também para as empresas que não são franquias. Se você pretende montar uma empresa num local, você sempre vai olhar para o seu empreendimento pensando como que está funcionando a demanda ali. Vou abrir um consultório de dentista ali, Ministro Andreasa. E aí, como está a demanda daquele município? Quem tem problemas... qual a porcentagem da população que procura tratamento? E se procura, onde procura? E quanto está disposto a pagar? Qual é o preço do mercado, neste município? Então, essas são análises essenciais para você compreender o cenário onde você está trabalhando. A análise, então, da economia vai muito pensar nessa formação do preço, principalmente, primeiro, olhando essa parte da demanda, mas também, no segundo momento, olhando os fatores de custo da produção que vão montar o seu preço. Aí quando você conhece bem a sua demanda, sabe quem são os seus consumidores, quanto eles estão dispostos a pagar, você vai olhar para o produto que você pretende oferecer. Como que você vai fazer a composição desse produto? Você vai investir mais em marketing para se lançar no mercado, ou você vai tentar uma estratégia mais barata de entrar no mercado? Tudo isso vai fazer a composição do preço para você chegar a um casamento perfeito entre a demanda que você tem e um preço suficiente para atender essa demanda. Nem sempre esse preço é o mais baixo. Às vezes, se você está trabalhando com uma demanda de pessoas de classe mais alta, essas pessoas não irão consumir um produto se o preço for muito baixo e elas tiverem a percepção de que esse é um bem inferior. Então, é muito importante na análise do cenário saber diagnosticar esses tipos de peculiaridade. Qual que é a sua demanda, qual o volume de pessoas que estão demandando, qual o volume de bens que essas pessoas estão demandando, qual que é o preço que elas estão dispostas a pagar, qual que é o seu custo na hora de formação desse preço para tentar casar o custo com a demanda para você chegar a uma produção, tanto em quantidade quanto em preço, que vai atender o seu mercado consumidor. Excelente, professora. Só para concluir, gente, demanda é a quantidade de pessoas que fazem aquisição de determinado produto ou serviço. E o custo de produção está associado com o processo de fabricação, transformação ou aperfeiçoamento. É tudo que acontece na indústria, no processo de criação. Tudo Sim, bem, Denise? Tudo bom. E a gente também tem custo de produção dos serviços, né, professor? Também. Se eu tenho uma mão de obra, vai entrar no meu custo, né? Nesse caso aí não é necessariamente produção industrial, meu custo mesmo. Manicure e pedicure. Aí, com certeza, né? Corte de cabelo. Tudo tem Certo, custo, Denise? isso, Lavagem isso. do carro, né? Você não consegue ver, mas existe um custo em relação à força que você faz. Com certeza. Então, Pode continuar, Denise? Vamos falar então sobre análise de viabilidade econômica. Você é convidado a analisar um projeto de viabilidade econômica. Uma das primeiras condições a serem analisadas a partir do conceito de microeconomia é a demanda,
consumidores dispostos a pagar pelo produto? Qual vai ser o custo de produção deste bem? As receitas geradas vão pagar o investimento e gerar riquezas para o acionista? Na produção, como estão os salários, juros e qual é o lucro? A gente sempre volta nessa pergunta, né, professor? Qual é o lucro? A gente tem que lembrar, a função da empresa é gerar lucro. A gente fala que o acionista pode ser o sócio, a gente gosta de falar acionista imaginando uma empresa maior, que é mais fácil lecionar para uma empresa maior e a gente adaptar isso para uma menor do que fazer o contrário, né? Mas a função da empresa é gerar lucro e essas são as questões básicas que a gente tem que responder para fazer análise de cenário na microeconomia. Isso mesmo? Lembrando que a análise da viabilidade econômica, ele vai te orientar e indicar se realmente aquele projeto é viável. Mas não quer dizer que tudo que você fizer vai eliminar os riscos. Porque do mesmo jeito que existe o risco referente às aplicações, aos investimentos que vocês realizam nas instituições, o risco também ele existe na criação de uma nova organização. Ele coloca nesse primeiro momento que é uma das condições, uma das primeiras condições a ser analisada a partir do conceito de microeconomia. A demanda, né, que são os consumidores dispostos a pagar por determinado produto, inúmeras das vezes, algumas empresas elas surgem no mercado sem entender qual é o seu principal cliente, né? Para quem estou vendendo. E isso necessariamente é um ponto negativo, que necessariamente leva à falência da empresa. Né? A gente que tem nosso interior, tem municípios menores, né? Eu conheço várias empresas grandes que vão abrir com um produto bastante luxuoso, às vezes imaginando que vai ter demanda e com pouco tempo ela vai acabar falindo, porque não há demanda, nem todo município tem a demanda para aquele, nem todo mercado vai ter demanda para aquela empresa. Então é preciso diagnosticar bem o seu mercado dentro do conceito de microeconomia. Por outro lado, a gente vai discutir também a macroeconomia, né, professora? Certíssimo, Denise. Vamos falar um pouquinho sobre a macroeconomia? Vamos falar. Você pode me ajudar, Denise? Com certeza. Fundamento econômico que tem como importância para análise de viabilidade de projetos de investimentos, estuda os grandes conjuntos de mercado de bens e serviços. Para Vasconcelos e Garcia, em 2008, a macroeconomia busca compreender o comportamento de determinados conjuntos. Por exemplo, a indústria de automóvel, a indústria de aço, a taxa de juros da economia, a taxa de câmbio. A macroeconomia ainda, nesse contexto, permite ao profissional das finanças compreender a macroeconomia a partir do nível de empregos gerados ou não, estabilidade de preços ou não. A gente faz estabilidade de preço e inflação, né? Nível de preço. Repartição socialmente justa da renda, crescimento com desenvolvimento econômico, entre outros conjuntos de indicadores de uma economia pujante ou não. Gente, a macroeconomia é uma coisa que é muito mais difícil para a gente, como ser profissional assim, da área de finanças, é muito mais difícil para a gente influenciar a macroeconomia, porque na micro a gente ainda determina, conhece o preço do mercado e determina nossos custos de produção. Você pode escolher um produto mais superior ou mais inferior, que vai ter um preço maior ou um preço menor. Então você tem um certo poder de manipular as variáveis um pouco maior quando a gente está discutindo o micro. Já a macroeconomia, ela é essa outra parte da economia que tem pessoas que as pessoas têm bastante curiosidade, né? A gente gosta muito de falar a taxa de juros do país, como é que tá, a inflação é notícia toda semana. Só que a gente tem muito menos controle sobre isso. Não é uma coisa que mudando de cidade a gente resolve, não é uma coisa que a gente domina. Quem vai fazer macroeconomia mesmo são as grandes empresas que vão ter poder de influenciar aí mercados e são também os governos, né? Os governos, o Banco Central, que tem esse poder de determinar a taxa de juros, influenciar a inflação. A gente tem que olhar o cenário. Existem momentos que a economia está mais aquecida, esse é um bom momento para montar uma empresa, para fazer um investimento, aumentar um projeto. E existem outros momentos que a economia está enfrentando uma recessão, que é o que a gente está enfrentando agora, né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso na nossa atividade ainda hoje, na atividade de sala. Mas lembrando que essa atividade, Denise, a gente usou há um ano atrás esse texto, né? Referente a esse cenário econômico, essa transição, e um ano depois teve todo esse processo de mudança economicamente falando no país. Mas continuando, antes da gente chegar a falar na atividade, né? A gente vai concluir então sobre análise de cenários. Vamos falar que nesse sentido, a análise de cenários deve ainda compreender como está o comportamento para empréstimos,
rede bancária privada e bancos oficiais do governo. O ambiente normativo, que é controlado pelo governo, são as normas, né, as leis e regras, e as relações internacionais de importação e exportação. Por último, ainda na análise de cenário em projetos de investimentos, nós vamos falar que todo esse contexto deve ser aplicado na análise de viabilidade de investimentos financeiros a partir dos indicadores, ou seja, como os ambientes microeconômico e macroeconômico podem influenciar no indicador do VPL, Payback, a TIR, TMA, o VFL em projetos em análise. Então, gente, a gente quando está contextualizando essa questão do cenário econômico, a gente necessariamente não só relaciona a taxa que você vai ter de retorno, a taxa mínima de atratividade, o tempo de resposta em relação a esse investimento, como toda uma conjuntura do qual estamos inseridos, né, Denise? Ótimo. É a questão econômica do país. Há uns 5 anos atrás, um colega meu abriu uma empresa, mas o objetivo dele só era trabalhar 2 anos, né? Porque era uma situação de momento. Então, durante 2 anos, ele abriu uma determinada empresa. Essa empresa foi muito bem durante 2 anos. 2 anos depois, esse mercado já não estava bom. Então, ele simplesmente fechou a organização. Algumas situações também que acontecem no mercado são as tendências, né? Então, você pode aproveitar uma tendência para ganhar dinheiro. Você pega aquele volume de dinheiro que você ganhou, reinveste novamente, talvez em uma outra empresa, ou guarda, faz uma aplicação no banco, né? Quando a gente está falando assim, cenário, são inúmeras situações, inúmeras coisas que podem acontecer num ambiente externo, do qual você pode tirar proveito, aprender e crescer com ele. Excelente, professor, acho esse comentário muito válido. Sempre me lembro que quando eu comecei a carreira de docente, um aluno veio me perguntar: professora, qual o melhor prazo para a gente fazer um investimento? O investimento deve ser feito no curto ou no longo prazo? E eu refleti muito sobre essa pergunta, pesquisei, li, estudei sobre isso. E hoje em dia, se eu pudesse responder para esse aluno, eu diria o seguinte: o melhor prazo para o investimento é o tempo do mercado. Existe investimento que é feito para o curto prazo, existe investimento de médio prazo e existe investimento de longo prazo. Não existe uma resposta mágica que vai dizer o melhor prazo é esse. E nós esperamos assim que com esses instrumentais que foram passados durante as disciplinas, esses que foram listados nesse slide, você possa aliar o seu conhecimento de economia e fazer uma análise conjuntural mesmo para compreender se é viável o seu investimento financeiro. Excelente, professora Denise. Então, nesse momento, a gente vai para a nossa atividade de sala e, ao retornar, a gente vai fazer um grande debate de um texto que se apresenta, que a gente utilizou novamente, que foi abordado há 1 ano atrás, e ele reflete, de certa forma, a atual situação do nosso mercado. Desejamos uma excelente sala e até breve. Até mais, gente. Boa noite, estamos de volta para a correção da nossa atividade de sala. Eu continuarei aqui como formadora e para essa noite está conosco o professor Samuel dos Santos Júnior. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Estarei aqui auxiliando a professora Denise na correção da atividade de sala. Enviem as respostas aqui para que a gente possa colaborar na correção das atividades. Obrigada. Gente, eu sei que o texto essa noite foi bastante denso, né? A gente teve um texto, então, que vai discutir principalmente uma questão do governo, vai falar sobre a dívida pública e vai trazer vários dados sobre a nossa economia nacional. Nesse texto, a gente vai ver algumas informações sobre a expansão do volume da dívida pública, a composição dessa dívida e algumas opções de investimentos. O texto é um pouco longo, então a gente aqui no intervalo marcou algumas partes principais para a gente discutir depois e conseguir resolver as respostas. Vamos ao texto? Então, o nome do texto é: em cenário de incerteza e alta do juro, governo diz que dívida será mais alta.
O subtítulo do texto é: limite para a dívida no fim do ano sobe de 2,3 trilhões para 2,8 trilhões. Nesse texto, ele vai falar, começando a falar do cenário de incerteza na economia internacional e também no cenário doméstico. Quando a gente vai discutir hoje em dia, gente, cenário de incerteza no mercado internacional, nós estamos falando principalmente da queda dos preços das commodities. Commodities é um termo que a gente usa na economia para falar aqueles produtos de baixo valor agregado que são bastante homogêneos, bastante comuns em várias partes do mundo. Um exemplo é a soja. A soja plantada aqui ou plantada nos Estados Unidos é uma soja muito parecida, ela vem do mesmo grão. Quando você vê ali frente a frente, você não consegue diferenciar. Não existe uma diferenciação de produto, você não consegue usar uma marca soja brasileira, porque aquela soja é muito parecida com a soja de outras partes do mundo. Desde os anos 2002, principalmente, o mundo observou uma ascendente nos preços das commodities, tanto as commodities agrícolas quanto as commodities ligadas aos minérios, por exemplo, o preço do petróleo e dos minérios de ferro, entre outros. Já esse ano de 2015, a gente está enfrentando um cenário bastante diferente, principalmente agora quando a China declarou que a sua recessão vai permanecer, que ela está num cenário que vai pisar no freio das suas compras. Então nós estamos observando aí uma queda nos preços internacionais das commodities. O Brasil é um grande exportador de commodities. Nós exportamos soja, que é plantada também aqui no nosso estado, nós exportamos a carne bovina e diversos outros produtos. E isso está sim afetando a nossa economia e há de afetar ainda mais nos próximos anos. E além disso, a gente tem uma configuração do cenário interno. Estamos passando por um momento de incerteza, nesse momento que vemos agora, que depois de uma ampla expansão do crédito, os trabalhadores estão cada vez mais endividados e a gente vê aí um certo limite para a expansão do consumo que vinha ocorrendo nos últimos anos. Isso vai impactar a nossa economia. O texto vai falar um pouco mais sobre isso. No próximo slide, a gente destacou aqui uma frase, né? A demanda por títulos públicos está maior do que o esperado e o Tesouro resolveu suprir esta demanda. Quando ele fala essa afirmação, ele está falando que o Tesouro Nacional, que é encarregado da dívida pública, vai fazer a emissão de novos títulos da dívida pública que são colocados ao mercado disponíveis para compra ao preço, pagando a taxa Selic, e são disponíveis para os consumidores, as pessoas que vão ser os credores da dívida pública. Isso aí se torna uma opção de investimento financeiro. A gente tem uma taxa de juros de dívida pública bastante alta, né? Na última reunião do Conselho de Política Monetária do Brasil, do Banco Central, foi definida a taxa de 14,25% para a Selic. Essa é uma taxa anual e a taxa que é remunerado o título da dívida pública. Se você tem o seu dinheiro investido no banco de alguma forma, é bem provável que o banco, na hora de escolher o que vai fazer com o seu dinheiro, pelo menos uma parcela do seu dinheiro, ele está alocando em títulos da dívida pública. As instituições financeiras compram esses títulos, atrelam vários outros investimentos ao rendimento desses títulos. É um investimento considerado muito seguro, porque só vai deixar de ser pago se o Brasil der o default, né? Se o Brasil der o calote. Isso é uma coisa que a gente não vê no cenário próximo, não é uma coisa que a gente imagina no nosso futuro, então se torna uma opção muito atraente para investimento financeiro a aquisição de títulos da dívida pública. Existem algumas opções de investimentos no mercado financeiro que são atreladas a essa taxa Selic, que é a taxa que corrige a dívida pública. Por exemplo, o CDB, CDI. Né? E a gente discutiu isso nas aulas anteriores. O CDB, agora o CDI, tende a se tornar mais atraente à medida que a taxa Selic vai subindo. Tá? Vamos continuar nos slides, falando do texto. A gente marcou uma outra frase aqui. Atualmente, a taxa básica de juros, a taxa Selic, fixada pelo Banco Central a cada 45 dias, eles fazem uma reunião, né, a cada 45 dias, está em 15,25% ao ano. O maior patamar em 9 anos. Essa informação é bastante relevante, a gente está observando aí um comportamento de ascendente da taxa Selic. Gente, por que a taxa Selic está subindo? A taxa Selic está subindo porque nós estamos em um cenário de inflação. Quando a gente está em um cenário de inflação, o Banco Central cumpre o seu papel. O papel do Banco Central na nossa economia
é manter a inflação na meta. Ele vai cuidar aí de coordenar o escopo entre inflação e desemprego, mas ele vai buscar uma meta da inflação. Essa meta é imposta ao Banco Central e ele tenta perseguir essa meta. A gente vai ter aí na nossa economia um comportamento seguinte: o dinheiro, ou ele vai ser usado para consumo ou para investimento. Se você usa dinheiro para consumir, você vai no mercado, faz compras de mercado, você sai para viajar, você troca de carro, você gasta seu dinheiro. Ou você pode, ao invés de gastar, investir, colocar esse dinheiro aplicado em um investimento. Quando a gente tem um cenário de inflação, uma recomendação que se tem é: reprima o consumo, reprima a demanda dos consumidores para que haja uma menoração, né? A gente vai diminuir a demanda para assim tentar diminuir os preços dos produtos que estão subindo. Por quê? Imagina o seguinte: se tem ali 10, 20 pessoas querendo comprar um carro, o que vai acontecer com esse carro? Acontece praticamente um leilão, né? Se 10 pessoas estão interessadas, vão falar: não, o preço é 10, eu pago 11, não, eu pago 12, eu pago 13, e é assim que o preço das coisas sobem. Se você tem uma outra opção do que fazer com o seu dinheiro, ao invés de fazer leilão com as coisas, você vai estar desinflacionando, diminuindo a pressão inflacionária nos preços da economia. Por isso que a taxa Selic sobe. É como se o governo estivesse passando uma mensagem para você: não consuma, não gaste seu dinheiro, não troque de carro, não troque de casa, não gaste mais no mercado, não saia de férias. Junte o seu dinheiro e invista, porque investir está sendo uma boa opção. E esse investimento, ele traz como opção para você os próprios títulos da dívida pública. Pagando 14% ao ano, torna bastante tentador fazer essa opção de investir em títulos da dívida pública e outros investimentos que estão atrelados à taxa Selic, e você se sente mais tentado a não consumir, investir e assim diminuir as pressões inflacionárias. Tá? Continuando no texto, a gente vai ter mais informações, né, de análise de cenário. Vem aqui uma citação de José Franco, né? Em momentos de incerteza, os agentes têm preferência pela liquidez. Vamos lá, essa é uma frase que os economistas amam, né? Agentes é uma maneira que os economistas chamam as pessoas da economia. As pessoas são os agentes porque eles influenciam a economia. Liquidez é um atributo que a gente estuda na economia, que se diz o seguinte: liquidez é a habilidade de um bem, se transformar em um outro bem, uma outra coisa, com maior velocidade possível e menor perda de valor possível. Quanto mais líquido, mais rápido ele vai ser essa transformação e menor vai ser a perda de valor. Por exemplo, se eu tenho um carro, meu carro tem alguma liquidez? Alguma liquidez ele tem. Você consegue transformar esse carro em outra coisa. Não é tão rápido e não é necessariamente sem perda de valor. Se você está com pressa para vender esse carro, provavelmente você vai ter que vender por um preço mais baixo. Agora, existe uma coisa na nossa economia que é extremamente líquida, que é a moeda. A moeda é uma coisa que se transforma em outra coisa muito rápido e sem perda de valor. Você tem R$10, você consegue R$10 em mercadorias com bastante rapidez, sem perda de valor, porque a moeda na nossa economia tem curso forçado, né? Ela circula forçadamente por força da lei. Então, num extremo, a gente tem aí como a coisa mais líquida da nossa economia a moeda. Em outros extremos, a gente tem outras coisas que têm alguma liquidez também, né? A liquidez é um atributo, não é uma coisa binária, você tem ou não tem. É uma coisa que você pode ter uma pequena parcela, tem pessoas que têm mais, tem coisas que têm menos. Títulos da dívida pública é uma coisa que tem uma certa liquidez bastante substancial, porque eles podem ser comercializados a qualquer tempo. Apesar dos títulos terem uma data de maturação, quando você compra o título da dívida pública, ele tem uma data de revenda. Você vai vender ele, por exemplo, no dia 31 de agosto de 2017, daqui 2 anos. Ele tem uma data, mas você vai conseguir comercializar ele no comércio paralelo em qualquer outro momento no tempo. Você consegue entrar no mercado financeiro e fazer essa comercialização. Por isso que a gente diz que ele tem liquidez. Haver liquidez é uma coisa que você usa a seu favor num cenário de incerteza.
Num cenário de incerteza, você não sabe quando você vai precisar do seu dinheiro investido de volta. Você não sabe quando vai ser um bom momento, por exemplo, de fazer o seu investimento se tornar líquido, se tornar moeda de novo, para comprar, por exemplo, uma casa, que o preço dela caiu muito. Você nunca imaginou que ia poder ter uma casa tão boa, mas o preço caiu tanto que agora você pode comprar aquela casa dos seus sonhos. Então, no cenário de incerteza como o nosso, quando a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, é bom ter os seus investimentos em coisas que são mais líquidas, para você conseguir tirar o seu investimento mesmo antes do tempo correto da maturação do investimento, quando você está enfrentando uma situação de um negócio de oportunidade. Tá? Por isso que é mais um argumento para dizer, os títulos da dívida pública se apresentam como uma boa opção, porque tem sim uma certa liquidez. Vamos continuar no texto? Ele fala assim, a liquidez dos títulos podem ser vendidos a qualquer momento, seja por fatores internacionais ou por fatores domésticos, né? Tanto no mercado internacional quanto doméstico. Continuando no texto, a gente marcou mais uma última frase que fala: foi registrado o aumento da demanda também pelos fundos de pensão e fundos de investimento. Fundos de pensão, que é a previdência privada, e fundos de investimento, são outras coisas que a gente comentou aqui na sala, né? Fundos de investimentos podem ser uma composição de títulos da dívida pública e de ações, no mercado de ações, no mercado financeiros. A tendência desses fundos de investimentos é fazer uma composição de carteira que vai minimizar o risco. Você vai ter títulos, tanto que tem um momento, quando um está em um momento de alta, uma ação está em momento de alta, outra está no momento de baixa, e aquilo ali elas vão ter que minimizar as perdas e se manter numa posição mais favorável. É um pouco menos arriscado que investir diretamente em ações do mercado de ações. Então a gente falou aqui de 3 opções de investimentos. Discutimos um pouco os títulos da dívida pública, falamos os fundos de pensão, que é a previdência privada, e falamos sobre os fundos de investimentos, que são um produto que as instituições financeiras oferecem para os seus investidores, para os seus clientes, e que são compostos de ações e títulos da dívida pública, um mix assim dessa composição. Acho que esses são os pontos altos que a gente quis discutir do texto. Eu sei que o texto é bastante denso, é um texto longo também. Se vocês têm qualquer outra dúvida, por favor, tragam pra gente. O professor Samuel pode discutir com a gente. Professor, tem um comentário no chat? O pessoal está perguntando o texto? Por enquanto estão bem tímidos, assim, eu creio que estão atentos às explicações, professora, em relação ao texto. Gente, eu sei que o texto a gente pegou um pouco pesado, né? Eu até peço desculpa, eu sei que o texto veio, assim, com muita informação, mas eu espero que tenha sido útil. Espero que vocês tenham observado os fatores para a gente ver a análise de cenário dentro desse texto. Ele é um texto sobre a nossa economia, ele está escrito um pouco em economiquez, né? Por isso que eu vim aqui falar um pouco de economia para vocês. Não sei se vocês se lembram, eu sou formada em economia. E aí eu acho que, assim, espero que essa tradução tenha ajudado um pouco a gente discutir o conteúdo do texto. Vamos partir para as perguntas, professor? Vamos. Então vamos ver a primeira pergunta? Deixa eu ver comigo. Primeira pergunta. Análise da liquidez do mercado, a taxa de juros da economia e o volume de títulos públicos disponíveis são temas que estão contemplados dentro do estudo da microeconomia ou da macroeconomia. Justifique a sua resposta com exemplos que caracterizam tanto a microeconomia quanto a macroeconomia. Então, gente, foi o tema de estudo da aula de hoje, micro e macroeconomia. A gente tentou caracterizar essas duas, né? Discutimos então que a microeconomia tem a ver com a formação de preços dentro de uma economia e estruturas concorrenciais. Tem a ver tanto com a estrutura da demanda por um bem e como isso influencia o seu preço, os custos que influenciam a formação do preço na hora da oferta, o preço dentro do mercado e as estruturas de concorrência entre as diferentes empresas que atuam no mercado. Falamos um pouco também sobre a macroeconomia, que é esse cenário onde as empresas estão envolvidas. A macroeconomia, ela vai estudar os grandes agregados, os grandes somatórios, o somatório de toda a produção da economia, o somatório de toda a comercialização para o mercado exterior, a formação da taxa de juros da economia e a dívida pública também está dentro da macroeconomia. Temos alguma resposta, professor, para essa pergunta? O pessoal eu acho que estava aguardando as nossas correções aí, os nossos comentários. Gente, comentem aqui, arrisquem-se. Comentem e respondam que o professor Samuel está ansioso para ler as respostas. Esse texto vai trazer bastante dados de macroeconomia. Normalmente, quando a gente vai atuar no mercado, a microeconomia ela vai ser mais abordada por jornais locais. O jornal local vai falar, às vezes, às vezes um jornal maior, mas assim, a notícia vai vir mais ou menos assim. O preço da energia subiu.
e isso vai afetar os custos de produção do meu estabelecimento, tanto seja meu comércio, prestador de serviço. Isso aí eu tenho que repensar. Quanto energia é importante na formação do preço do meu produto? Se a resposta for muito, o grande aumento da energia que a gente observou durante esse ano tem que afetar a formação dos custos do meu produto. Isso vai afetar a minha empresa e é uma notícia que eu tenho que levar em conta na análise do meu cenário na microeconomia. Agora, esse texto vai discutir mais incertezas, taxa de juros, liquidez da economia, dívida pública. Esses são temas que a gente vai estar dentro do contexto da macroeconomia. A macroeconomia está falando sobre esses grandes agregados, como é que está a economia do país, ela vai avaliar a saúde da economia do país e do mundo. Nós vamos utilizar esses dados sim para analisar a nossa economia, mas eles são dados que a gente tem menos controle. Por quê? Por que eu digo isso? Tem aquele meu exemplo de energia elétrica. Se a energia elétrica é muito importante para o meu produto, como eu posso me defender dessa alta do preço? Eu posso tanto repassar para os meus consumidores, aumentando o preço do meu produto, quanto eu posso tentar fazer uma recomposição ou tentar me defender de alguma maneira. Eu posso comprar um painel solar, de energia solar, né, para tentar não ter tanto custo assim, ou então eu posso tentar mudar um pouco o meu produto para depender menos de energia. Agora, quando eu falo de macroeconomia, gente, quando sobe os juros da economia, como que eu faço para me defender disso? É um pouco mais difícil, né? É um pouco mais difícil porque os juros da economia, quando sobem, vão subir para todo mundo, vai subir os juros de empréstimo nos bancos e a gente tem bastante pouca margem de como mudar, como se defender disso. Então a macroeconomia é uma coisa um pouquinho mais distante da nossa realidade, de como isso afeta a gente, mas vai afetar, é o que mais afeta a gente no longo prazo. Uma macroeconomia bastante saudável gera um crescimento, vai aumentar a produtividade da economia, vai aumentar o consumo dos meus produtos, isso aí vai gerar um cenário mais positivo, uma perspectiva mais positiva para o futuro. Já esse cenário, como a gente viu aqui, falando de incertezas, de aumento da dívida, de insegurança, é um cenário mais cinza, um cenário um pouco menos otimista e isso aí deve ser levado em consideração. Se você está pensando em expandir o seu negócio, você tem que considerar. Será que o Brasil não está enfrentando uma crise muito ruim? É mais nesse sentido que a gente vai usar a macroeconomia numa análise de cenário, ok? Vamos partir para a pergunta 2? Professor, vamos ver aqui? Como a teoria de cenários se relaciona com o conteúdo apresentado no texto acima? E aí, gente, como que a teoria se relaciona? Professor, você tem alguma expectativa? O que você acha? Como que a teoria se relaciona? É interessante quando a gente vê aí tanto a primeira questão quanto a essa questão, que as empresas elas devem estar atentos tanto à questão mais próximas, internas, quanto a questões externas que vai influenciar também nas suas decisões, na sua tomada de decisão, nas suas atividades. Ótimo, professor, excelente. A gente vê isso, né? Por exemplo, a gente está aqui no estado que, principalmente na parte sul do nosso estado, se transformou muito para a produção de soja. E a gente está passando por esse momento no qual a China, que é o nosso grande consumidor de soja, veio falar, nós vamos consumir menos, assim, a China vai se focar mais no crescimento interno, vamos aumentar a população, a gente não está crescendo como antes. E aí, se a China comprar menos soja, o que vai acontecer com a economia local no nosso estado? Se a China comprar menos gado, menos carne, né, como que vai acontecer? Isso vai afetar a gente? Com certeza vai afetar, com certeza vai ter um impacto na economia. Esse é o tipo de informação que a gente tem que levar em conta. A análise de cenário é compreender que isso vai impactar nossa economia, mas é claro, não é o principal. Se você tem um ótimo produto, se você tem competitividade, se você tem um diferencial, não deixe de entrar no mercado, não deixe de expandir por causa disso, né, professor? Isso mesmo. A gente não pode achar que esse pessimismo vai acabar com a nossa economia de vez. A gente tem que manter o espírito empreendedor, né? Vontade de inovar, de aceitar desafios, para manter também a economia crescendo. Criar estratégias, né? Tentar criar estratégias para tentar dar uma volta por cima em relação a essa crise que a gente está passando. Com certeza. A estratégia, né? Por isso que existem tantas teorias, a gente vai falar de estratégias para tentar enfrentar esses desafios, né, professor? Isso mesmo. Vamos então para a terceira e última pergunta da nossa atividade de sala. Se você fosse um consultor ou analista financeiro,
e tivesse em sua carteira de clientes investidores potenciais, qual seria a principal orientação fornecida a eles em relação ao atual mercado financeiro? Gente, essa é uma pergunta bastante pessoal, acho que a gente está chegando ao final do curso, eu espero que vocês estejam se sentindo confortáveis para responder essa pergunta de alguma maneira. Eu sei que essa disciplina está sendo lecionada concomitante à disciplina de mercado de ações, né, mercado financeiro, então acho que aí a gente tem duas vertentes para uma mesma resposta. Eu gostaria muito de receber respostas, principalmente para essa pergunta. Eu acho que a gente poderia deixar aí, passar para revisão, talvez se alguém tiver coragem, mandar a gente ler no final, professor? Sim, sim. Que tal? Isso mesmo, professora. Os alunos, os tutores estão nos informando aqui que eles estavam realmente aguardando, meio inseguros para responder, estavam aguardando a correção para entender melhor o conteúdo e... Ótimo, então a gente tem mais uns 2 slides de revisão, acho que a gente parte para a revisão, vamos ver essa parte, e se vocês quiserem me mandar a resposta dessa questão 3, eu gostaria muito de ler e comentar com vocês aqui, tá? Vamos aguardar então as respostas. Vamos partir para a revisão? Próximo slide aqui, a gente começa então revisando a partir da taxa interna de retorno. A gente discutiu nessa aula que a taxa interna de retorno é uma situação na qual você imagine, prezado aluno, que ao fazer o investimento, a taxa mínima de atratividade, a TMA, né, requerida pelo investidor, seja de 10%. Gente, a TMA, ela vai ser influenciada, por exemplo, num cenário de crise. Se a gente está falando de incerteza, crise, eu só abro mão do meu dinheiro para fazer um investimento se eu tiver uma TMA maior. Então, TMA 10% é uma boa TMA num cenário de incerteza, né? Mas ao fazer as contas, você descobre que um investimento só dará uma taxa interna de retorno de 9%. E aí, a minha TMA está de 10%. Só que a minha TIR está de 9%. É importante compreender conceitualmente o que são isso aqui. TMA é taxa mínima de atratividade. Essa palavra aqui, ó, esse M, o mínima, tem que ser levado em consideração. Se eu estou falando de uma taxa mínima de atratividade, o mínimo que eu vou aceitar são os 10%. Se eu vou fazer análise de negócio e eu descubro que a TIR é de 9%, então esse 9% está abaixo do que eu espero no mínimo, e nesse caso o retorno não se iguala à sua TMA, então o projeto não deve ser aceito, ele deve ser recusado. Nessa aula ainda falamos um pouco sobre análise de cenários em projetos de investimentos. Entender o ambiente externo e ao mesmo tempo atender às expectativas dos acionistas não é uma tarefa simples, né? Às vezes no ambiente externo está o momento de você segurar a onda, refazer seus investimentos estruturais, mas o momento de investimento é uma coisa que atrapalha muitas vezes a vida do acionista, porque na hora que está sendo feito reinvestimento dentro da empresa, o acionista não percebe o retorno financeiro da sua ação. Então, atender essas duas forças pode ser um conflito para o gestor. A partir dessas indagações, é importante conhecer a teoria de cenários, para, pelo menos, simular condições favoráveis de investimentos financeiros, ou conhecer as condições e variáveis que podem interferir, de forma positiva ou negativa, no projeto que se analisa. Gente, esse é o conteúdo da aula de hoje. A gente quis destacar a importância de conhecer o cenário para você entender quando é o momento de investir, quando é o momento de não investir. E a gente tem aquela última pergunta da atividade de sala. Professor, temos alguma resposta? Temos uma resposta aqui, professora. Temos lá da aluna Roseli, lá de Espigão do Oeste. Ela diz assim: de acordo com o sistema de planejamento financeiro, deve-se analisar cuidadosamente cada hipótese que está sendo lançada para que escolha menores juros e maiores tempos de pagamento, evitando custos altos e assim optando pelos títulos públicos para manter o recurso a fim de pagar os impostos. Olha, ótima resposta, obrigada Roseli, agradeço a participação. Ela trouxe uma resposta que tanto tem análise de cenário quanto tem o arcabouço teórico, o vocabulário que a gente discutiu aqui na disciplina, né? Muito obrigada, ótima resposta. Acho que o texto fala de umas 3 opções, né? Temos mais alguma resposta? Temos mais uma resposta também lá de Espigão. O aluno João diz que mediante o mercado financeiro, tudo é uma incerteza, mas vale a pena lembrar que quem tiver dinheiro sempre vai ganhar dinheiro investindo em alguma
das opções aí. Legal, pessoal de Espigão, obrigado pela participação, valeu, galera. Ótimas respostas. O texto sugere 3 fontes de investimentos financeiros para a gente, né? Ele fala tanto de títulos da dívida pública, fundos de pensões, que é o que a gente tem discutido como previdência privada, né? E fundos de investimentos. Esses fundos de investimentos são composições feitas por ações de títulos da dívida pública. São 3 opções muito viáveis, mas, gente, sempre que você vai recomendar para alguém, é bom você estar com uma informação bem fresca, manter-se atualizado, ter contato com as instituições financeiras, com os gerentes, conhecer os produtos que estão sendo oferecidos e fazer uma composição, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Fazer uma composição de investimento, alguns um pouco mais arriscados, tentando pegar uns juros maior, mas outros mais moderados, de acordo com o seu perfil de investidor. Mais algum comentário, professor? Por enquanto só esses aí, agradecer os alunos que enviaram os seus palpites aí. Isso é importante que a professora ressaltou em relação à variação, não jogar todas as suas cartas em um único tipo, principalmente nesse setor que nós estamos enfrentando. Ótimo, professor, muito obrigada pela participação. Caro aluno, muito obrigado pela sua participação hoje, espero que tenha gostado da aula. Terminamos por aqui a 5ª aula da disciplina, última aula de conteúdo. Próxima aula nos vemos para a revisão e avaliação da disciplina. Até semana que vem.